É? Mas irmãos, tem sido um tempo muito precioso. Nós estamos no Rio. Eu pessoalmente agora dia 2 de novembro já completo 2 anos no Rio de Janeiro. A minha família em janeiro também completa 2. A Samara foi posteriormente. E 2 anos de muitas experiências diferentes. Tem sido uma escola quando nós olhamos para uma denominação com 12.800 igrejas, entre igrejas e congregações, presentes aí nos 26 estados e no Distrito Federal. E o desafio de alcançarmos essa pátria ainda não alcançada. Olhar para esse Brasil e ao lado do pastor Fernando, auxiliando ele na área de evangelismo e discipulado em missões nacionais, podermos falar para o Brasil Batista sobre a importância de resgatar princípios e valores bíblicos, sobre como ser uma igreja relevante, fazermos a diferença nesse tempo. Nós estamos no meio de muitas coisas acontecendo durante esses dias. E antes de mais nada, eu quero louvar a Deus. Quinta-feira eu estava juntamente com a irmã Leia, mais um grupo de vários voluntários, em mais uma ação da Transcopa. Nós estamos nas 12 cidades sedes, com aproximadamente 2.000 voluntários, e Brasília ainda é um dos menores grupos. E hoje eu vim aqui, pastor Hebe, para desafiar os irmãos. Amanhã tem jogo do Brasil, e eu gostaria de desafiar os jovens desta igreja a estarem ali a partir de meio-dia. A irmã Leia tem todas as informações. Nós estaremos saindo às ruas mais uma vez. Irmãos, na última quinta-feira foi extraordinário, várias decisões, tempo precioso. As pessoas estão sedentas da palavra de Deus. E eu digo que eu acredito no Pentecostes, e na quinta-feira eu vi o Pentecostes novamente acontecendo, porque eu não sei nada de espanhol, e a gente estava pregando e os colombianos entendendo e aceitando Jesus. Foi igual lá em Atos 2, é só Deus para fazer isso, porque quando o Espírito Santo fala, é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E nós vimos várias pessoas recebendo a Jesus no coração, dentre elas foi o Celso. O Celso, um colombiano que já morou no Brasil, e estava aqui para o jogo Colômbia e Costa Rica. E o Celso foi abordado no meio da rua. Nós distribuímos aproximadamente 600 Bíblias em microchips, porque agora os tempos mudaram, né? Hoje talvez você dá uma Bíblia em papel para muito jovem, ele vai guardá-la e talvez não vai ler. Mas uma Bíblia em áudio para que ele possa acessar no seu smartphone, vai ter acesso e vai ser algo diferente para ele, ele vai ter curiosidade de usar. E nós estamos distribuindo nesses dias, pastor Heber, 10.000 Bíblias. Dentro dessas 10.000 Bíblias, 1.000 vieram para Brasília, e nós abordamos muitas pessoas, e uma delas foi o Celso. E quando compartilhávamos o Evangelho com o Celso, ao término daquele momento, o Celso virou para mim e disse assim: como eu faço para receber a Jesus no meu coração? Que pergunta, irmãos! Que pergunta extraordinária! Quando alguém faz essa pergunta é porque o seu coração está ardendo, desejoso de mudança, de transformação. E então nós falamos para o Celso e ele orou, recebendo a Jesus no seu coração naquela manhã de quinta-feira, debaixo de uma mangueira, próximo ao estádio. Mas o Celso é apenas um dos milhares que estão nas ruas, que precisam ser abordados com o Evangelho. Então eu gostaria de fazer um desafio para você. Segunda-feira, é muito provável que, se talvez você é funcionário público, vai ser ponto facultativo, você não deve estar trabalhando. Se você trabalha no comércio, é bem provável que o comércio vai fechar mais cedo, então dá tempo de você participar. Eu queria desafiá-lo, a meio-dia está lá na Memorial a fazer a sua inscrição. Nós temos ainda em Brasília, se eu não estou enganado, mais 4 jogos, e nós queremos convidar você, nos próximos 4 encontros, ir à rua para tornar o nome de Jesus conhecido. Essa semana lá em Salvador aconteceu uma coisa interessantíssima. Um francês foi abordado. E aquele jovem disse que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. Pense bem nisso. Um francês que veio ao Brasil nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E ao término da apresentação ele estava tão sedento. E ele recebeu a Jesus no seu coração e pediu para que Jesus mudasse a sua vida. Esta semana lá em Curitiba, no jogo do Irã, nós distribuímos 150 Bíblias em face. Essas Bíblias não entram no Irã, normalmente, mas nós temos certeza que elas vão entrar através da mão desses iranianos que estavam no Brasil. Tudo isso está acontecendo, e você não pode ficar de fora do que Deus quer fazer e que Ele quer fazer através da sua vida.
Então eu queria te convidar para isso, para esse tempo. Amanhã nós vamos estar reunidos. Infelizmente eu queria estar com o grupo daqui, mas não vou poder estar, vou estar em São Paulo. Mas irmã Leia, junto com o pastor Alain, junto com o pastor Aldo, um grupo de pastores estarão ali, e eu quero desafiar você para estar lá. Você jovem, você adolescente, você meu irmão, você minha irmã, a estar conosco. Nessa manhã eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia. Nós vamos juntos dar um passeio pela Bíblia, porque nós fomos transformados para transformar. É a mensagem desta manhã. É o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A mensagem de transformação do Evangelho. Eu gosto muito de quando o Dr. Russell Shedd nos questiona, e em muitos momentos ele tem falado sobre isso. Aonde estão os 30 milhões desta nação? É muito fácil nós falarmos que somos 30 milhões de evangélicos. É muito fácil falarmos que somos 30% da população, melhor dizendo. Aonde estão estas pessoas? Aonde estão estes servos de Deus? Aonde estão os crentes em Cristo Jesus? A palavra de Deus, quando nós olhamos o Novo Testamento, Jesus com os seus discípulos, nós vamos notar que Jesus trouxe o evangelho do reino, o evangelho da transformação, o evangelho da mudança. É por isso que homens como aquele endemoniado de Gadara, homens como aquele que vivia em sepulcros, homens que, como aquele, não dava sossego a ninguém, não deixava as pessoas viverem tranquilamente, mas o dia em que ele tem um encontro com Jesus, ele é transformado pelo poder de Deus, e ele foi transformado para levar transformação. É por isso que quando ele diz, Jesus, deixa eu te seguir, Jesus diz, não, volta para casa e fala para os teus. Ele recebeu a transformação do Evangelho. Mas qual foi a razão? Ele foi transformado para então levar essa transformação a outros. Nessa manhã eu quero, junto com os irmãos, a partir de Atos capítulo 1, nós vamos andando até Atos 5. Nós vamos juntos ver uma panorâmica dos primeiros dias da igreja. Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia venceu a morte, e agora 40 dias ele está com os discípulos. E o primeiro capítulo de Atos, Lucas narrando isso a Teófilo, ele começa a narrar esta história, e então ali nós vamos ver em Atos 1:8, o Senhor Jesus dizendo que nós iríamos receber o poder para testemunhar. A igreja estava preocupada, quanto seria a sua volta, o tempo em que ele voltaria para restaurar o reino de Israel. Então Jesus disse, mas recebereis poder, e ele vai ser claro, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Marcos, os discípulos tinham passado com Jesus um seminário de 3 anos. Foi uma verdadeira escola de teologia, mas não apenas uma escola cognitiva, uma escola prática. Jesus andou com os seus discípulos dia e noite, era relacionamento discipulador. Ele andou com os seus discípulos, ele chorou com os seus discípulos, ele se alegrou com os seus discípulos. Os discípulos puderam ver milagres. Milagres como, por exemplo, a multiplicação dos pães e dos peixes. Milagres como, por exemplo, o mar revolto, quando muitos pescadores estavam no barco, acostumados com o mar, não sabiam o que fazer. Um carpinteiro vem e diz para o mar se aquietar e o vento parar. Estes homens tinham aprendido com Jesus, eles tinham caminhado com Jesus. E então diz o texto que eles voltam para Jerusalém a partir do verso 14, e eles unânimes em oração aguardam a descida do Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. E Atos capítulo 2, essa promessa é cumprida, então vem o Espírito Santo, enche os discípulos do poder de Deus, e nós temos a primeira mensagem pregada por Pedro. Um sermão simples, mas um sermão cheio da presença de Deus. Resultado disso, 3.000 pessoas se convertem. E é interessante que antes mesmo de Pedro terminar a mensagem, antes mesmo de Pedro terminar a pregação, as pessoas já estavam dizendo, Pedro, o que faremos? Irmãos, o que nós iremos fazer? Então Pedro fala sobre a importância do arrependimento, e eles então se arrependem e creem em Jesus para a remissão dos pecados. O versículo 42 em diante começa a nos mostrar
que então eles eram perseverantes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na doutrina, nas orações. Diz o texto a partir do versículo 2:43, que em cada alma havia temor, o povo temia a Deus. E esse temor, nós tínhamos muitos milagres, eles tinham tudo em comum, eles repartiam com todos. Esta era a igreja, assim vivia a igreja neotestamentária. Eles perseveravam todos os dias no templo e partiam o pão nas casas. Eles viviam com alegria, singeleza de coração. E diz o verso 47, que isso estava contagiando não somente os de dentro, mas isso estava contagiando os de fora. Porque a igreja caiu na graça do povo, diz o versículo 47. Eles contavam com o favor de todo o povo. E diz o texto, e acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja estava crescendo. Um exemplo precioso de milagre a partir do capítulo 3. Um homem que há muitos anos estava coxo de nascimento. Pedro, um homem acostumado com João subir ao templo às 3 da tarde para a oração, se deparam com aquele homem, e ele pede ajuda, e Pedro vai dizer aquela frase clássica que nós temos: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas tudo que tenho te dou, levanta e anda. Muitos dizem até que o problema da igreja atual é que ela tem muita prata e ela tem muito ouro, mas ela não tem mais o levanta e anda. Mas aqui nós estamos notando Pedro. Estes homens que foram transformados agora são agentes de transformação. Pedro usa a palavra, ele prega sobre Jesus. E este evangelho que transforma, ele de fato incomoda a sociedade. E ele começa a incomodar o sinédrio, ele começa a incomodar os saduceus, ele começa a incomodar o capitão do templo. E diz a partir do capítulo 4 que os dois agora são presos, Pedro e João. E eles então são presos, porque ali, meus irmãos, o movimento estava crescendo, o evangelho estava alcançando pessoas. E diz o capítulo 4, verso de número 4, que já eram quase 5.000. Imagine, irmão Eliabe, 12, depois 70, 120 lá no cenáculo orando. Pedro prega, já são 3.000, e agora poucos dias depois já são quase 5.000 pessoas servindo a Jesus. Mas esta igreja, estes homens entenderam o papel deles, eles foram transformados para transformar. Eles foram transformados para levar a transformação. Então Pedro prega sobre Jesus no sinédrio. Pedro fala do amor de Deus. E Pedro vai dizer um versículo que todos nós conhecemos de cor: e nenhum outro nome há salvação, a não ser debaixo do céu e da terra, só há o nome de Jesus. E Pedro prega, Pedro mostra aquela igreja. E então ele é questionado, eles deveriam então ficar calados. Mas é interessante que Pedro, quando questionado, lá no verso 20 do capítulo 4, ele diz assim: eu não posso deixar de falar das coisas que eu tenho visto e das coisas que eu tenho ouvido. E os discípulos estavam unidos em oração. E diz o texto, meus irmãos, que os crentes compartilhavam as necessidades uns com os outros. E daqui surgiu talvez um dos cânticos mais bonitos que nós temos, a partir do verso 32, da multidão dos que creram. Quantas vezes nós já cantamos isso nas nossas celebrações de ceia? Da multidão dos que creram, era só um coração. Quantas vezes nós já louvamos ao Senhor com esse cântico? Porque esse cântico mostra que esta igreja vivia em unidade. Eles foram transformados pelo poder de Deus. A igreja primitiva era cheia de homens e mulheres, meus irmãos, transformados pelo Senhor. E é interessante que a gente chega no capítulo 11, pela primeira vez nós vamos ver a expressão igreja. A partir do verso 11, sobreveio um grande temor, fruto da experiência de Ananias e Safira, mentindo para o Espírito Santo. Veio um grande temor, verso 11, a igreja, e todos ouviram aquilo que tinha acontecido. E aqui nós vamos caminhando para parar onde nós vamos meditar hoje. Esses que foram transformados para transformar realizavam milagres. E diz o texto que muitos eram levados para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. E mais uma vez eles são presos.
e acontece um milagre extraordinário. Pedro estava preso e diz que um anjo veio e abriu as portas e os guardas não viram e eles foram libertos. E é interessante que eles ficaram perplexos com tudo aquilo que tinha acontecido, mandaram buscar os dois, a partir do verso 28 do capítulo 5, e então os sacerdotes vão dizer: nós já não admoestamos vocês para que não ensinasse sobre esse nome. Ou seja, o evangelho começava a incomodar. E quando nós vamos caminhando em toda essa história, nós chegamos em Atos capítulo 5, e Atos capítulo 5, versículo 42, é o resumo de toda a vida desta igreja. Se você notar aí no texto bíblico, na sua Bíblia vai dizer assim: e todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus, o Cristo. Vamos repetir juntos? E todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não cessavam e de anunciar a Jesus, o Cristo. Eram agentes de transformação. Eram muito mais do que simples crentes, eram muito mais do que simples membros de uma igreja, eram muito mais do que simples adeptos, eram muito mais do que aqueles que tinham uma vida religiosa, Josimar, aqueles que iam um domingo ao templo, aqueles que talvez levavam as suas Bíblias debaixo dos seus braços. Eram muito mais do que tudo isso. Eram homens e mulheres que foram transformados pelo poder de Deus, mas que estavam dispostos a levarem a transformação a quem ainda não conhecia Jesus. Era alguém que tinha por missão tornar o nome de Jesus conhecido. E nós vamos notar na vida destes homens, na vida desses discípulos, algumas características de homens que foram chamados para transformar. É interessante que a própria expressão igreja, eclésia, ou eclesia, como alguns dizem, é os chamados para fora. É um povo que foi chamado para fora do templo, é um povo que foi chamado para as ruas, é um povo que foi chamado para ir aos campos, é um povo que foi chamado para ir atrás daqueles que estão perdidos. Porque Jesus foi claro que ele veio para buscar e salvar quem? O que se haviam perdido. O papel de Jesus é o papel da igreja. É por isso que Jesus olha para as multidões e olha as multidões cansadas e aflitas e nos chama a fazer o mesmo. Mas nessa manhã eu gostaria de, junto com os irmãos, notarmos algumas características de uma igreja que foi chamada para transformar. Uma igreja transformada. E quando digo igreja, irmãos, eu não estou falando deste templo. Quando eu digo igreja, eu estou falando de mim, eu e você. Porque a igreja somos nós. A igreja é você lá no seu trabalho, a igreja é você na sua comunidade, a igreja é você aonde você está. Porque a igreja de Cristo, irmãos, ela não se reúne apenas no domingo de manhã de 9 às 11 ou de 7h30 às 9. A igreja de Jesus, ela continua quando ela sai daquela porta para fora. Porque a igreja são aqueles que foram chamados para fora, chamados para fazer a diferença onde estão. Agora, quais são as características desses homens? E quero falar sobre as características deles. E gostaria que ao término desta manhã nós pudéssemos juntos fazer uma análise. Se nós estamos sendo parecidos com eles. Se nós estamos vivendo como eles viveram. Se nós que fomos chamados para transformar, estamos de fato transformando. A primeira característica desses homens, o versículo 29 nos fala sobre elas. Respondeu-lhe Pedro e os apóstolos e disseram: importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. Estes homens que tinham um compromisso para transformar, eles tinham como algo que era prioridade na vida deles um compromisso de vida.
Era algo que era fervente nos seus corações. É por isso que quando questionado pelo Sinédrio, quando questionado pelo capitão da guarda, quando questionado pelo sumo sacerdote, quando eles questionados que eles não deveriam falar de Jesus, nem dessa doutrina, Pedro e os demais apóstolos, cheio de compromisso, responde: importa antes obedecer a Deus do que aos homens, porque eles tinham o quê? Compromisso. Essa palavra está distante de nós hoje, irmãos. Muitas vezes nos falta compromisso. E aqui nós vamos notar que o compromisso desses apóstolos, o compromisso desses discípulos era com o quê? Em primeiro lugar, um compromisso com Cristo. Era um compromisso com o Senhor que esteve presente com eles, que tinha morrido, ressuscitado e era presente. Presente através do Espírito Santo agora, presente dentro dos seus corações. Eram crentes cheios de compromisso, compromisso com Cristo, compromisso com a palavra, compromisso com os perdidos. Eles tinham um compromisso, e nós precisamos resgatar nesse tempo a palavra compromisso, porque muitas vezes nós deixamos tão rapidamente, quando questionados sobre a nossa fé, nós esquecemos que nós precisamos antes obedecer a Deus do que aos homens. Às vezes nós queremos agradar a todos, às vezes nós queremos agradar o mundo, às vezes nós queremos agradar a todas as pessoas, mas a Bíblia é clara: quem quer ser amigo de Deus se torna inimigo do mundo. E aqui estes homens são claros, eles tinham um compromisso com Cristo, um compromisso com a palavra. Por isso que eles claramente vão dizer: nos importa obedecer a Deus. Não tem problema se seremos presos, não tem problema se seremos castigados, não tem problema o que vão pensar de mim, porque o meu compromisso é com o meu Senhor. Vai muito além do que você pensa, do que você acha. O meu compromisso é com Cristo. A característica de um discípulo que foi transformado e foi chamado para transformar, uma igreja que transforma, é uma igreja que tem compromisso com Cristo. Eu e você precisamos evidenciar o nosso compromisso com Cristo. Afinal, Jesus foi claro em João 15: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está ligado em mim dará muito. Aonde estão os nossos frutos? Aonde está o nosso compromisso para gerar frutos? Quais os frutos que nós temos gerado? Onde está o nosso compromisso, meus irmãos? Nós temos andado esse Brasil de ponta a ponta, convidando homens e mulheres de Deus, pastores e igrejas, para que nós possamos nos posicionar de maneira compromissada com a palavra de Deus. Porque isso parece tão distante de nós às vezes. Porque até nós estamos frequentes. Nós somos bons alunos da escola bíblica dominical, graças a Deus por isso, entregamos o nosso dízimo, não damos trabalho para a liderança da igreja, que maravilha! Mas e os frutos, aonde estão? Os frutos são vidas transformadas pelo poder de Deus, porque eu e você fomos transformados para levar a transformação. No dia em que nós estivermos diante do Senhor, e se o Senhor nos perguntar: o que você tem para me apresentar? O que nós vamos apresentar ao Senhor? O que é fruto do nosso compromisso? A segunda coisa que nós aprendemos com estes homens nessa manhã, ainda nesse texto de Atos 5, é que uma outra característica deles é que eles tinham uma mensagem clara. E a mensagem clara, o verso 30 diz claramente qual era a pregação deles: o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Era a mensagem da ressurreição. Era uma mensagem clara.
E por que a mensagem da ressurreição? É por isso que Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. A principal mensagem da igreja é a mensagem da ressurreição, porque na mensagem da ressurreição está a conexão com o homem que morreu no pecado, e agora Cristo ressurreto pode dar vida, pode dar perdão, pode dar transformação. A mensagem dos apóstolos, a mensagem da igreja primitiva, era uma mensagem de esperança. Não existe maior mensagem de esperança do que a ressurreição de Jesus. Guarda isso no seu coração. Não existe maior mensagem de esperança do que a ressurreição de Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo ressuscitou. Nós temos a convicção, não porque merecemos, nós seremos ressuscitados no último dia. É por isso que no sepultamento do crente, nós choramos porque a morte traz dor. Nós choramos porque a morte, sem dúvida alguma, o crente, nós, o ser humano não foi criado para a morte. A morte é consequência do pecado. É por isso que nos dói tanto. Mas uma coisa é diferente. Nós não falamos até logo. Nós dizemos até breve. Sabe por quê? Porque um dia todos nós estaremos juntos na casa do Pai. Todos nós vamos voltar para o mesmo lar. Todos nós vamos voltar para a casa de Deus. Por isso que a mensagem da ressurreição é uma mensagem tão preciosa e nos traz tanta esperança, porque nós sabemos que assim como Ele ressuscitou primeiro, nós vamos ressuscitar no último dia. A mensagem da ressurreição é uma mensagem de esperança. A igreja precisa trazer para este tempo uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem que transforma, porque estes homens tinham uma mensagem de transformação. E quando nós vamos lendo todo o livro de Atos, nós vamos olhar o Novo Testamento, nós vamos olhar experiências de homens e mulheres que um dia não conheciam a Jesus. E se você tem o desejo de conhecer uma dessas mais belas, leia a carta de Filemon, tão pequena, mas que mensagem de transformação, que mensagem de mudança de um escravo, que um dia talvez saiu fugido de casa por roubar algo do seu patrão, mas que encontrou Paulo, e quando ele encontra Paulo, agora ele conhece o Evangelho, e a mensagem do Evangelho é poder de Deus que muda o coração do homem. Então ele é transformado pelo poder de Deus, e agora Paulo escreve ao seu Senhor, pedindo que o receba não mais como escravo, mas o receba como irmão. Só o Evangelho pode fazer isso. É a mensagem de transformação. É a mensagem que durante esta semana agora que nós temos o Dia Mundial de Combate às Drogas, e nós vamos ver vários exemplos das cristolândias do Brasil, homens e mulheres que estavam nas ruas, homens e mulheres que estavam jogados, eles foram transformados pelo poder de Deus. E essa mensagem de transformação que alcançou o meu coração, que um dia, sentado nesses bancos aonde o Deon estava, o medo da morte me perturbava, mas numa manhã como essa, uma mensagem do Evangelho, no Evangelho de João capítulo 5, versículo 24, eu entendi que em Cristo Jesus nós não morremos, mas nós temos vida para sempre. É a mensagem que transforma, agora é a mensagem também que leva amor e perdão. A igreja ela foi transformada, mas para levar a transformação. Nós não podemos, irmãos, nos aquietar aqui dentro. Nós não podemos achar que está tudo bem lá fora, porque não está. E muitas vezes nós entramos num estado de comodismo, de salvos, sentados, satisfeitos. Eu sempre gosto de brincar que é o crente 3S: salvo, sentado e satisfeito. E está ótimo. Mas nós esquecemos que lá fora tem gente precisando de ouvir a mensagem de Deus, a mensagem de esperança. Termino falando sobre a última característica desses homens. O verso 32 fala sobre elas. E Pedro e os apóstolos diz assim:
E nós somos o quê? Testemunhas destas coisas. E bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Estes homens, eles foram chamados para transformar, e eles tinham como característica um compromisso com o Senhor. Em segundo lugar, eles tinham uma mensagem. E em terceiro, eles eram obedientes à missão. Eles entenderam muito bem o que era o ID. Quando Jesus disse, ide fazei discípulos, eu quero dizer ao irmão que nós não temos escolhas. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. Agora eles entenderam e resolveram obedecer. E então eles dizem assim, nós somos testemunhas destas coisas, nós somos testemunhas da ressurreição, nós somos testemunhas da mudança de vida que Jesus operou, porque Ele operou em nós, e nós não podemos nos calar. E é por isso, com esse compromisso, todos os dias, no templo e de casa em casa, não somente no domingo de manhã, não somente no domingo à noite, mas durante toda a semana, onde quer que estejamos, nós não vamos cessar de anunciar e de ensinar sobre Jesus. É isso que eles estavam dizendo, é isso que eles estavam mostrando. Nós somos testemunhas, nós multiplicamos discípulos, nós glorificamos a Deus. Aí então nós olhamos para estes homens nesta manhã e perguntamos a nós mesmos: nós já fomos transformados por Jesus? Nós já passamos por esse processo de transformação? Claro que isso vai ser para sempre. Nós somos transformados todos os dias. Mas nós somos transformados para transformar. Quando nós olhamos para a Braslândia, quando nós olhamos para essa realidade, isso me faz lembrar de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 me chama muita atenção, porque ali conta 3 histórias. Conta a história do filho pródigo. Quais são as outras 2? A história da ovelha perdida. E de que, Josimar? A última? Ou a primeira? Ou a segunda? A dracma perdida. É interessante que quando nós olhamos para essas 3 histórias, se talvez eu perguntasse aos irmãos qual a história que mais nós lembramos, qual seria? A história do filho pródigo. Aquela história de alguém que está numa terra distante, a história de alguém que está longe. E aí, se nós pudéssemos comparar isso com um paradigma missionário, nós diríamos e olharíamos para os outros países. É interessante quando se fala de missões em outros países, como isso mexe conosco. Uma ovelha perdida dá uma intenção, e nós fazermos uma analogia com algo que está perto de casa, mas não está dentro de casa. Nós pensaríamos no terreiro, uma ovelha que estaria próxima. Aí nós pensamos assim no Brasil, no Planalto Central. E é importante também, nós precisamos olhar para o filho pródigo, precisamos olhar para a ovelha perdida. Agora nós pouco falamos sobre a dracma perdida. Porque a dracma perdida, ela estava dentro de onde? Dentro de casa. Às vezes é mais fácil olhar para o filho pródigo que está longe, às vezes é mais fácil olhar para a ovelha perdida que está longe, mas muitas vezes o Senhor está nos chamando, pastor Heber, é para nós começarmos a procurar também as dracmas que estão perdidas nas nossas casas. Sabe por quê, irmãos? Porque as que estão perdidas nas nossas casas, somos nós que o Senhor quer usar. Quem o Senhor usou para encontrar aquela dracma? Foi quem? A dona da casa. É bem provável que na minha e na sua família tem algumas dracmas perdidas. Tem algumas dracmas que precisam ser encontradas. Algumas dracmas que precisam ser achadas. E sabe quem o Senhor quer usar para encontrar essas dracmas? Eu e você. Porque nós fomos transformados para transformar. Nós precisamos falar de um compromisso com a palavra. Nós precisamos ter um compromisso com Cristo, um compromisso com o Senhor.
Nós precisamos também, além do compromisso, levar uma mensagem de esperança. Mas nós precisamos fazer como eles, viver missão, viver aquilo que o Senhor nos chamou. E Ele nos chamou para buscar filhos pródigos. Vamos fazer isso. Para encontrar ovelhas perdidas também. Mas nós fomos também transformados para buscar as dracmas perdidas que estão dentro das nossas casas. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nessa manhã. Eu sei que muitas vezes nós achamos que evangelização e fazer discípulos é responsabilidade do pastor, é responsabilidade do ministério de evangelismo. Quero dizer aos irmãos que o ministério de evangelismo da Primeira Igreja Batista de Braslândia somos todos nós. Não é um grupo, não é os irmãos A, B ou C, é toda a igreja, porque o mandato de Jesus foi para todos nós precisamos fazer discípulos. Nós fomos transformados para transformar. Agora muitas vezes entra ano, sai ano, e quando nós olhamos para a nossa história de vida cristã, às vezes é mais fácil a gente culpar alguém, falar que o outro não fez, quando na verdade, a começar em mim, eu não estou levando a mensagem de transformação. Eu fui transformado para transformar. Eu fui transformado para levar essa mensagem de esperança. Eu fui transformado para levar aqueles que não conhecem a preciosa graça de Jesus que chegou até mim. Cada um de nós temos a responsabilidade individual diante de Deus. Tem pessoas que nunca virão a esta igreja, talvez, mas que conhecem a você. E a única Bíblia que ela irá ler é a sua vida. A única Bíblia que ela vai conhecer, que ela vai poder saber sobre Jesus, é você. Como estes homens do Sinédrio ficaram perturbados com os discípulos, porque eles tinham uma mensagem de transformação. Qual é a mensagem que você tem transmitido às pessoas que estão ao seu redor? Qual é a mensagem que você tem levado para aqueles que estão perto de você? Hoje o Senhor Jesus está me chamando e te chamando para dizer: Senhor, eu quero levar a mensagem de transformação ao mundo. A gente olha para estes bancos e tem muitos lugares que hoje poderiam estar ocupados por homens e mulheres que precisam conhecer a Jesus. Mas às vezes a nossa indiferença, às vezes a nossa falta de compromisso, às vezes a nossa falta de obediência à palavra de Deus tem nos tornado insensíveis com as pessoas que, como os céus, estão desejosas de conhecer a Jesus. E se com poucas palavras você falar para elas, elas vão dizer como os céus: como é que eu faço para receber a Jesus? Agora é preciso você aceitar o desafio. Aceitar o desafio de fazer a diferença onde você está. De ser a diferença. De ser o agente de transformação. Não apenas aquele que foi transformado, beneficiado pelo Evangelho, mas agora levar outros a Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã. Nós ainda estamos no mês de junho, até o dia 31 de dezembro, a começar a partir de hoje a orar por 5 pessoas que você conhece, mas que são pessoas do seu relacionamento, não aquelas que estão tão distantes. Ore por elas também, mas pessoas do seu dia a dia, gente que você trabalha com ele, gente que você convive com ele, pessoas que você anda com ela. Minha irmã, aquelas suas amigas que você sabe que tanto necessita de Jesus. Eu queria que você pudesse olhar aí para a sua mão, nada místico nisso, mas cada dedo da sua mão, você pudesse olhar para uma dessas pessoas, e você nessa manhã dizer para Jesus: Pai,
Eu quero ser um instrumento das tuas mãos para ganhar estas 5 pessoas para o Senhor. Até o dia 31 de dezembro desse ano, Pai, eu vou orar por estas pessoas. E eu quero ser instrumento do Senhor para levar o Teu Evangelho para elas. Porque, Senhor, eu quero sair do comodismo. Senhor, eu quero sair desse estado de estagnação. Eu quero sair desse estado que eu estou, que entra ano, sai ano. E eu não tenho levado ninguém ao Senhor. Eu fui transformado para transformar. Não foi à toa que você conheceu o Evangelho. Não foi à toa que o Evangelho chegou até você, chegou até mim. É porque o Senhor quer nos levar para levar esta mensagem, levar a transformação a outros. Eu quero convidar você a não assumir um compromisso comigo, mas assumir um compromisso com Jesus. Nesta manhã, e nós vamos terminar o culto desta manhã dizendo: Senhor, eu não quero ser igual. Eu quero fazer a diferença na vida dessas pessoas. Eu quero orar por elas, eu quero compartilhar o Evangelho para elas. Eu não vou trabalhar para convidá-las à igreja, eu vou convidá-las a irem até Jesus. Tem uma grande diferença. Eu quero ser instrumento para levá-las a Jesus. Porque se cada um de nós aqui ganharmos uma pessoa para Cristo, em dezembro nós já vamos ter um santo problema. Esse templo vai ser pequeno para a glória de Deus. Mas para isso depende de mim e de você, de aceitar o desafio. Deixar de falar mais para fazer mais. Deixar de criticar mais para fazer mais. Deixar de querer culpar os outros por não ter feito. E você dizer: eu assumo a minha parte, eu vou fazer a diferença. Se você aceita esse desafio, eu quero convidar você, aonde você está, a ficar de pé, a dizer diante do Senhor: Senhor, eu não sei como fazer. Eu não me sinto capacitado a fazer, mas eu quero nessa manhã dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer. Eu sou um agente de transformação. O Senhor mudou a minha vida para levar a tua mensagem a outros. Se Deus falou ao seu coração e você quer aceitar esse desafio de levar alguém a Jesus até o dia 31 de dezembro deste ano, fique em pé onde você está, dizendo: Senhor, eu não sei como será, eu não sei como vai ser, mas eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser um agente de transformação, porque eu tenho um compromisso, porque eu tenho uma mensagem, e eu quero ser obediente cumprindo a missão. Eu quero convidar você a não ficar em pé apenas porque outros ficaram, a não ficar em pé apenas porque você talvez se sinta constrangido a isso, mas é de fato dizer: Senhor, eu aceito este desafio. E a partir de hoje eu quero orar por estas 5 pessoas. E nós vamos começar dando o primeiro passo agora. Eu queria que você orasse para sua mão, e pudesse orar por ela agora. Não pela sua mão, mas pelas 5 pessoas que estão aí representadas. A orar por estas 5 pessoas que você gostaria de, nos próximos 180 dias, abrir a sua casa, convidar essa pessoa para ir à sua casa, abrir a sua casa, convidar essa pessoa para participar de um momento de comunhão com você, e você aproveitar este momento para falar de Jesus para ela, a compartilhar com ela que você está orando por ela, a compartilhar com ela que você está pedindo a Deus pela sua vida, dar alguns passos em direção a esta pessoa. Você já a conhece, ela já é sua amiga. Agora transforme este seu relacionamento em um relacionamento discipulador. Faça dessa pessoa uma discípula de Jesus. O Senhor quer me usar e quer te usar para isso. Ore agora ao Senhor por estas 5 pessoas. Peça a Jesus para lhe dar a oportunidade de falar de Jesus para ela. Peça a Jesus a oportunidade para compartilhar aquilo que Ele fez na sua vida com ela. E ore por ela, não somente hoje, mas ore também pedindo para Jesus te incomodar todos os dias, para lembrar você de orar por esta pessoa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nesta manhã nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento quando estamos na tua casa. Queremos te agradecer porque o Senhor nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. O Senhor nos chamou para te servir. O Senhor nos chamou para sermos servos no teu reino. O Senhor é o rei, Pai, deste reino. Nós somos apenas servos e servos inúteis, Pai. Mas queremos, ó Deus, ser instrumentos das tuas mãos. Nós queremos ser instrumentos da tua glória nesta geração. Nós queremos levar pessoas aos teus pés, porque nós fomos transformados para transformar, Senhor. Nós queremos fazer a diferença onde estamos. Nós queremos ser igreja na segunda-feira, Senhor. Nós queremos dizer que Deus abençoe, não ao irmão que está no meu lado somente no culto de domingo, mas dizer Deus abençoe aquela pessoa lá do trabalho, dizer Deus abençoe ao meu colega de repartição, dizer Deus abençoe aquela pessoa da minha família, a dracma perdida que precisa ser achada. Abençoa, Senhor, estas vidas que o Senhor colocou no coração de cada um dos irmãos que aqui estão, aquelas que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu te oro por cada uma delas agora, Pai, insistentemente. Muda aquelas vidas e me usa para falar do teu amor. Obrigado pela vida do pastor Heber, Senhor. Continua abençoando o pastor Heber nesta igreja, o anjo desta igreja. Nós te louvamos porque o Senhor o trouxe para cá, ao lado da irmã Mariana, do João Pedro. Abençoe a liderança desta igreja, as congregações. Toma a vida desta igreja nas tuas mãos. E que dezembro, esses irmãos que hoje estão de pé possam compartilhar e ver aqueles que eles estarão trabalhando nos próximos 6 meses aqui, louvando e glorificando o teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Eu queria que você sentasse. Eu queria apenas te dizer mais 2 coisas. A primeira delas é que você pudesse chegar em casa e anotar o nome dessas 5 pessoas num pedacinho de papel. Cole na sua geladeira, coloque na sua Bíblia, anote no seu celular. E se você puder, o seu celular tem um sistema de despertador. Bote ele para despertar todo dia, meio-dia, para te lembrar de orar por estas 5 pessoas. E a segunda coisa é que nessa manhã eu gostaria de te pedir para fazer. Ao chegar na sua casa hoje, você orou por 5 pessoas. Pegue o seu celular, mande uma mensagem para esta pessoa e diga para ela: eu orei por você hoje. Ou se possível, pega seu telefone e diga para ela: lá na igreja nós começamos a orar hoje por 5 pessoas que nós amamos, que nós queremos ver servindo a Jesus, sendo abençoadas. E eu quero dizer que eu orei por você. Compartilhe com ela que você orou por ela hoje. Posso te dizer uma coisa: eu tenho visto muitas pessoas nesse momento já serem tocadas pelo poder de Deus. Dê um passo de fé hoje. Ligue para essa pessoa, mande uma mensagem para ela e compartilhe com ela que você está orando por ela, para que ela seja impactada pelo poder do Evangelho. Porque nós fomos transformados para quê? Para transformar, para levar a transformação. Que Deus nos abençoe.